A imprensa sabe até onde pode ir, sabe qual é o papel dela. Repito, eu vou criticar quando tiver que criticar, eu vou elogiar quando tiver que elogiar. Agora, a relação, ela pode ser muito boa, ela pode ser muito melhor. 96. Izzy Cavalcante, gente, final de semana o CRB deu adeus ao Campeonato Brasileiro da Série B, pelo menos no aspecto sonho, que era realmente um sonho alimentado pela matemática. Mas, convenhamos, você ter 3 jogos, está a 4 pontos de quem está, quer dizer, você já está uma rodada a menos de quem está na zona de classificação. É muito complicado, é muito difícil, porque será o 8º colocado, tinha o 7º, tinha o 6º, tinha o 4º, tinha o 3º, todo mundo brigando com o mesmo sonho, com o mesmo pensamento. Mas foi muito boa a campanha do CRB. Eu sei que para o torcedor do CRB isso não conforta, não é? O time está 11 anos. Aliás, se for calcular o número de anos na participação do CRB na Série B, olha, é o clube mais antigo de Série B, é o clube que mais participou de Série B, foi o CRB. Sempre com o mesmo objetivo, se manter na Série B. Ou não cair, evitar a queda para a Série C. Eu não vou comentar aqui o tamanho da ousadia do presidente Mário Marroquim. Para os torcedores do CRB, nenhuma. 0. É um presidente com uma zona de conforto e muito satisfeito onde está. Não demonstra, assim, nenhuma vontade para o torcedor do CRB. Para alguns torcedores, o presidente do CRB não demonstra nenhuma vontade de acesso. Que seria uma tremenda burrice não ter essa vontade, porque a Série A é uma zona milionária, não é? E ontem, o Mirassol deu um exemplo que não é obrigado a você uma festa de rico com a roupa mais cara da festa. Você pode participar de uma roupa de rico com uma roupa legal, não é? Passa lá na 25 de março, compra uma roupa, não é? Mais ou menos parecida e você está na festa participando de forma brilhante. O Mirassol é o grande exemplo disso. Eu ouvi comentários de grandes analistas hoje, ouvi Milton Neves, ouvi Neto, ouvi tantos outros comentaristas falando da campanha do Mirassol. É um clube que tem uma estrutura muito forte, uma estrutura extra-campo, é um clube organizado, é um clube que não deve nada a ninguém, é um clube que tem um bom estádio, não é o melhor estádio, mas é um bom estádio com um bom gramado que oferece todas as condições ao atleta de futebol em termos de logística e tudo aquilo que promete cumpre, paga em dia, é tudo que o jogador quer. Ter uma situação estável, de estabilidade, de tranquilidade, de conforto, numa equipe que tem cobrança, sim. A torcida é pequena, mas cobra de todo jeito. Talvez jogar no Mirassol, como o Reinaldo está jogando, o que não jogou em outras equipes, até mesmo São Paulo, mas para o Reinaldo talvez não seja um peso a camisa do Mirassol e deixe ele mais à vontade, mais tranquilo para desempenhar o futebol. Afinal, jogar no Mirassol não tem a mesma cobrança que jogar nas grandes equipes do futebol do Brasil. Qual o segredo, então? Qual o segredo do Mirassol? Vou fazer essa pergunta ao Oswaldo Barbosa, ele vai responder por que um time de uma cidade do interior, uma cidade pequena do interior paulista, não é tão grande assim, faz uma campanha tão brilhante com a folha. Olha, se você for comparar a folha do Mirassol com a folha do Corinthians, com a folha do São Paulo, com a folha do Atlético, com a folha do Cruzeiro, com a folha do próprio Palmeiras, o time não perdeu para ninguém. É o 4º colocado, ostenta uma situação super confortável em termos de Libertadores da América, faz um campeonato maravilhoso, é o primo pobre da competição, mas de um futebol maravilhoso dentro de campo. Você fica encantado com o time e com a boa performance do técnico da equipe, o Rafael. Qual seria o segredo? Será que o Marroquim imagina o Marroquim, nós não temos condições de ir para a Série A, nós não temos cacife, nós não temos poder aquisitivo, economicamente seria um fracasso. Será que o Mirassol não quebrou essa
essa mística, Oswaldo Barbosa? Ou primeiro, você acredita que o Mário Marroquim tenha tanto medo assim da Série A? E segundo, qual o segredo do Mirassol para dar tão certo no futebol do Brasil? Boa noite. Boa noite, Guima. Um abraço para você, um abraço para os companheiros de bancada. Primeiro que eu tenho o máximo de respeito por todas as torcidas e todos os torcedores. Mas o torcedor do CRB já vem com essa bobagem, desculpa a expressão, essa idiotice de achar que o clube não tem interesse de subir a Série A. Isso não é do Marroquim. Desde a época do Marcos Barbosa, nós que trabalhamos no futebol de Alagoas, a gente sabe disso. Essa coisa maluca do torcedor do CRB que colocou na cabeça, e muitos compraram essa ideia, inclusive talvez até motivados por alguns companheiros de imprensa, que aqui eu respeito todas as opiniões, mas tem gente da imprensa também que compra essa ideia de que o CRB não tem interesse de disputar a Série A, que o presidente Marcos Barbosa não tem interesse de disputar a Série A, que o presidente Mário Marroquim não tem, que o presidente do conselho, Kennedy Calheiros, não tem. Isso para mim é uma maluquice, mas que eu respeito o torcedor do CRB que pensa dessa forma, até porque eu já estou dizendo isso há muito tempo, que essa fissura da torcida do CRB pela Série A, ela aumentou muito, ela triplicou depois que viu o rival chegar à Série A, mas aí tá o preço que o rival vem pagando até agora por ter tido essa ousadia de disputar uma Série A. Então eu respeito a torcida do CRB, respeito parte, porque não são todos, parte de alguns torcedores do CRB que compraram essa ideia e, no meu modo de ver, extremamente equivocado. Eu quero pelo contrário, eu quero parabenizar mais uma vez o Clube de Regatas Brasil pela boa campanha, pela bela campanha que fez. O CRB vai para a 12ª edição no ano que vem, consecutivamente disputando uma Série B. O CRB esse ano foi o único clube do Nordeste, representou a região Nordeste na Série B e com folgas conseguiu a sua permanência para a Série B do ano que vem. E aí eu fiz questão de separar aqui, já que você citou o Mirassol, e eu vou chegar lá, mas para você ter uma ideia, no futebol, como nada na vida, nada acontece por acaso, e no futebol, principalmente, o que fala é a grana, é o dinheiro. Se você tem mais, a tendência de você atingir os seus objetivos, ela é bem maior. A Série A é exemplo disso. O futebol brasileiro vem se resumindo há alguns anos a Flamengo e Palmeiras. É por acaso? Não. Porque são os clubes hoje do futebol brasileiro que tem mais dinheiro, mais grana, que tem poder de investimento maior do que os outros. E o resultado vem dentro de campo. E aí eu separei alguns números aqui, o seguinte: a folha de pagamento do Atlético Paranaense é de 6 milhões de reais. A folha do Goiás é de 4 milhões de reais. A folha do Atlético Goianiense, que também está fora, não sobe mais, é de 3 milhões e 900 mil reais. A folha do Curitiba, que subiu, 4 milhões. A do CRB é 2 milhões e 300 reais. 300 mil reais. Aí vamos para lá, um outro dado que eu separei aqui. Com relação à renda, arrecadação. O CRB é o 10º colocado em público. Você sabe quanto é a renda líquida do CRB? Quanto o CRB arrecadou líquido? Eu vou começar pelo Remo. O Remo arrecadou líquido, uma média, 389.864 reais. Total de renda líquida, 7.017.551 reais e 99 centavos. Vamos pro Atlético, que tá aí, os times que estão brigando pelo acesso. Atlético Paranaense, média de renda líquida, 314.786 reais e 61 centavos. Total de renda líquida, 5.531.372 reais. O Curitiba, que subiu, uma média renda líquida, 233.257 reais, R$257. Média total de renda líquida, 4.198.000. Então, para não se alongar muito, vamos ao CRB. O CRB é o 10º colocado. Sabe qual é a média renda líquida do CRB? Um saldo negativo de 29.856 reais. Aí fica difícil. Você sabe quanto é o total de renda líquida do CRB menos um saldo negativo
de R$507.552. Aí você tem um clube, uma folha que custa 2.300.000 e você fecha praticamente o campeonato com renda líquida no negativo de despesa de 507.000. Agora uma explicação para o torcedor. Não é que o torcedor não tenha ido, o torcedor foi. Não é isso. É a capacidade de um estádio pequeno. Isso, eu ia chegar lá. O CRB tem 8.000 sócios torcedores. Eu ia chegar lá. Não dá nada. Exatamente, eu ia chegar lá. Então isso aqui é só de renda. Se você partir para o bruto, para renda bruta, o time do Remo, bruto, 12.676.000. Sabe quanto é o CRB? Líquido, bruto, aliás, uma renda bruta, 1.043.000. Caramba. Você tem um estádio pequeno. Então, gente, e nós somos na Série B hoje, nós somos o estado menor territorialmente falando, menor economicamente falando. E o torcedor fica com raiva porque o time não briga pelo acesso. Ou melhor, o time não subiu, porque brigar ele brigou até a última rodada agora do domingo. Então, sinceramente, com todo respeito ao torcedor do CRB, o torcedor do CRB ele reclama de barriga cheia. Eu venho dizendo isso aqui, não é de hoje. A Série B para nós é o limite. Fora isso, a gente tem que agradecer de joelhos caso um dia algum outro clube venha subir para uma Série A como o CSA subiu em 2019, que pode ser o CRB, porque é o único que está brigando aí, porque está na B, os outros têm um caminho mais longo a perseguir. Então, com todo respeito ao torcedor do CRB, fazer futebol desse jeito... Quer ver um exemplo, Oswaldo? Ontem, por exemplo, o jogo teve de público, sem as crianças, sem o não pagante, teve 9.000 no total geral. 9.000. Mas de pagante teve 7.173. Um déficit ontem de 9.800 e pouco. Aí eu lhe com 9.000 pessoas. Aí eu lhe pergunto: é a diretoria que não quer subir? É o clube que não deseja subir? Os números mostram isso, a nossa realidade ela é muito diferente para os demais. Eu costumo dizer que o nosso futebol ele é enxerido. O CRB ir para o 12º ano seguido numa Série B de Campeonato Brasileiro. Isso é para o torcedor do CRB se orgulhar. Numa campanha tranquila. Numa campanha tranquila, sem sustos. O time em momento nenhum o time paquerou a zona do rebaixamento. O CRB ficou a Série B toda na primeira página da tabela. Chegou a estar 3 pontos do G4. Chegou a liderar a competição. Então, eu sinceramente, eu respeito o torcedor do CRB, repito, parte da imprensa que aí eu também respeito, cada um tem a sua opinião, claro, e tem que ser respeitada. Agora, na minha concepção, eu vou continuar com o meu pensamento. Não era Marcos Barbosa que não queria subir, não é Marroquim que não quer subir, não é Queira de Calheiros que não quer subir. A nossa realidade é essa, e a gente tem que agradecer a Deus por estar ainda com o clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Vá o CRB cair para a Série C, o nosso futebol se acaba de vez no sentido assim, de representatividade, eu tô dizendo. A gente vai passar a ser um estado com Série C, Série D, mas o torcedor, ele não quer saber disso. Eu vi aqui gente em Arapiraca dizer que essa diretoria do Asa não tem intenção de subir. Como é que um clube, como é que uma diretoria tá numa competição e não deseja conquistar os objetivos, que é um título, que é um acesso? Então, com todo respeito, aí respondendo a sua pergunta sobre o Mirassol, é uma situação totalmente diferente na minha opinião. Primeiro, representa uma federação fortíssima, que é a Federação Paulista. Pode botar aí no papel quanto o Mirassol ganhou para disputar o Campeonato Paulista. Quanto ganhou para disputar o Campeonato Paulista. Outro detalhe, entre aspas, é muito fácil você jogar sempre como franco atirador. Se você ganhar, maravilha. Se você perder, tá tudo certo. Mas a campanha é muito excepcional, concordo com você. Mas pega esse time do Mirassol. Troque as camisas. Tira esse time da camisa do Mirassol. Não vou dizer no Flamengo, no Palmeiras. Não, nada disso não. Pega esse time do Mirassol e coloque, por exemplo, no Atlético Mineiro. Coloque no Botafogo, no Vasco. Cai pra Série B. Então, são situações diferentes. Eu não estou aqui
desprezando a campanha do Mirassol. Pelo contrário, eu fui o primeiro a dizer que o Mirassol não subiu por acaso e o Mirassol não iria se manter por acaso. É um time rico. É um time que, se der prejuízo num jogo, não afeta em nada. Se ele não subir ou se ele não conquistar os objetivos, não vai afetar o projeto. É totalmente diferente. Então, eu sinceramente, eu acho que nós temos aqui que parabenizar o CRB pela temporada que fez, pela Série B que fez, e a nossa realidade é essa, é a Série B do Campeonato Brasileiro. Se der para subir, maravilha, que suba, que chegue lá, que sinta o sabor de uma Série A, mas sincero e honestamente, você tem um clube que está há 12 anos numa Série B, de maneira sólida, que os clubes respeitam, porque o CRB é muito respeitado na Série B. Os clubes, quando eu vou jogar com o CRB no Rei Pelé, eu estou dizendo porque eu sei, você sabe, que nós militamos muitos anos lá na Crônica, o Jânio também. O CRB é muito respeitado na Série B, e para enfrentar o CRB no Rei Pelé, os clubes respeitam demais. E todos perguntam por que o time não consegue subir. Exatamente. Então todos, é por essas e outras. Aí você na Série B teve um prejuízo desse. Você vai disputar uma Série A. Você vai botar ingresso a quanto? Para não ter prejuízo? A R$1.000. Nós não temos sequer um estádio. Não tem. Aí a R$1.000 o torcedor vai dizer: eita, R$1.000 o ingresso, era melhor não ter subido. E é isso que o torcedor vai dizer. Esses números que o Guima passou é graças também, assim, a essa promoção casadinha que eles fizeram de diminuir o preço. Exatamente. Então, assim, sabe, eu respeito as opiniões, mas eu continuo dizendo, se a gente puder voltar a ter o CSA numa Série B, o Asa numa Série B, vai ser maravilhoso. Mas eu entendo que a Série B é a nossa Série A. E um detalhe, viu, Guima? Com relação ao Mirassol, a premiação para permanência na Série A é de 10 milhões e a vaga direta na Libertadores 7,5 milhões. E eles pagam bicho por jogo, 30 mil num jogo assim, contra um adversário mais assim, nivelado, né? Com ele, tipo, por exemplo, se não me engano, parece que quem tá abaixo tem uma premiação, alguma coisa assim. Para jogos grandes é 50 mil para cada jogador pela vitória. Por exemplo, ontem foi 50 mil para cada jogador, porque venceu o Palmeiras. Mas um jogo mais nivelado é 30 mil que paga. E para permanência, 10 milhões. Imagine, 30 mil de bicho por jogo. Só um detalhe, o CRB tem, desses 20 que estão aí, o CRB é o 9º melhor clube em termos de público na Série B. Tem a melhor média de público. O que a gente fala que o estádio é pequeno. Mas renda não tem, porque é muito barato. O que nós poderíamos conversar aqui em Alagoas é primeiro pensar num estádio, num grande estádio, num estádio bom, num estádio de capacidade boa, como tem o Fortaleza lá no Ceará, como tem no Recife, tem uns estádios muito bons. Então é a primeira coisa a se pensar. O CRB pensar também no seu campo, ter o seu próprio campo, porque hoje, olhando nos mínimos detalhes, o CRB hoje é o único time que tem essa capacidade no estado de Alagoas. De um campo próprio, um estádio de futebol. É o único, com o seu trabalho sólido do jeito que está aí, o CRB é o único que pode e tem condições. Se fizer esse trabalho de ter um campo maior aqui em Alagoas, de ir para a Série A, é o CRB. É o único que eu conheço. Porque o resto aqui vai estar capengando ainda para chegar e vai demorar. Né? Mas o CRB tem essa capacidade. O detalhe do acesso foi apenas não conseguir vitórias que algumas delas que estavam na mão, fora de casa e até dentro de casa, em alguns vacilos, mas a Série B é isso. Porque o time também tem um limite dele. Tem um limite dele, é verdade. Pelo investimento, você tem o seu limite. Você tem o seu limite. Você pega aí a campanha do CRB contra os times que estão no G4 hoje. Quais são eles? O Coritiba? Coritiba, Chape, Remo e o Atlético. Deixa eu ver aqui, tô abrindo Coritiba, Goiás, Atlético do Paraná, né? Não, é o Coritiba, Chape, o Atlético Paranaense e o Remo. E o Remo. Aí você vê os confrontos diretos do CRB contra esses 4 clubes aí. Não decepcionou. Você tem um time como o Goiás, que está com 58 pontos, a mesma pontuação do 4º colocado. O CRB ganhou os 2 jogos. Ganhou no Rei Pelé e ganhou lá. Olha que diz uma coisa interessante. Contra o Atlético ele perdeu os 2. Aqui diz uma coisa interessante da Série B. Independentemente dos 2 jogos que fecham hoje, a 36ª rodada nessa segunda-feira,
8 times vão para as 2 rodadas finais com chances de acesso. Sim. Coritiba, Atlético, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás, Novo Horizontino e ainda colocaram aqui o CRB. Mas aí com 0,000. Matematicamente ainda não foi. Mas não vai. 0,04. Aí ele diz o seguinte: tem 14 das 19 edições nos pontos corridos. Ao menos um acesso já tinha sido confirmado antes da 36ª rodada. Por outro lado, desde 2018, pelo menos uma das vagas foi definida apenas na última rodada. Pois é, uma competição, uma Série B muito nivelada. Curitiba subiu ontem. Exatamente. Curitiba segurou ontem. E aliás, parabéns ao Moza, é o 2º acesso consecutivo. O ano passado subiu com o Mirassol, era o técnico do Mirassol. E aí o Moza, como é um cara que é paranaense, um cara que é cria do Curitiba, que surgiu como jogador no Curitiba, começou como técnico de futebol no Sub-20 do Curitiba, aí ele sobe com o Mirassol para a Série A, o Curitiba apresenta esse projeto a ele para ele ser o treinador do time principal e ele consegue justamente o seu 2º acesso consecutivo. O Moza que bateu na trave por 2 vezes com o CSA. Por 2 anos o CSA foi 5º colocado. Depois que caiu da Série A, foi por 2 anos o 5º colocado. Inclusive um deles, o CSA estava subindo até os minutos finais, estava vencendo no Rei Pelé e o Avaí estava empatando com o Sampaio Correia. O gol do Avaí saiu no finalzinho e aí o CSA conseguiu ficar na 5ª colocação, não teve o acesso. Então o Moza vai consolidando também a sua carreira a nível nacional e o seu 2º acesso consecutivo, uma com o Mirassol e agora com o Curitiba. Só um detalhe, matematicamente não, ainda o Curitiba ainda não subiu, mas é diferente. É só uma catástrofe. Isso, exatamente, mas Seja uma catástrofe dos jogos, é igual o CRB, né? Ainda tem chances, mas só um milagre também. Provável. Pela ordem para chegar ao Oswaldo, Vanderlei, você renovaria com o Barroca? Sim ou não? Com certeza. Renovaria Sim. Eu acho o Barroca um excelente treinador. É um excelente treinador. Eu acho que o CRB não deveria perdê-lo. Ficarei com ele, fazendo esse trabalho a longo prazo, mas é um trabalho muito bem feito do Barroca. Aí eu ficarei com o Barroca do CRB, com certeza. Jânio. Superou as desconfianças, né? Inclusive da Nossa, eu não acreditava, né? Eu não acreditava muito. Também não. Mas eu vou esperar um pouco. Acho que ele treinou grandes clubes, em algumas das oportunidades não lhe deram peças importantes. Acho que pro CRB faltou um pouco mais disso. Acho que ele extraiu o máximo da equipe. O limite do CRB foi esse, não tem mais para onde correr. Eu acho que deveria permanecer no CRB para a temporada 2026. Vitor Hugo. Só antes, a campanha do CRB contra os times do G4, né? Perdeu as 2 pro Atlético Paranaense, empatou uma e perdeu outra pro Curitiba, ganhou uma e perdeu outra pra Chape e ganhou uma e perdeu outra pro Remo. Então não decepcionou. Você renovaria com o Barroca? Renovaria. Você. Não, pra mim no início ele tinha data de validade. Né? Mas ele surpreendeu. De outras campanhas que ele fez. Agora, leite de pedra. Time de Série A ele não vai bem, não. Pra você, João Paulo, renovaria? Sim, renovaria. Acredito que o Jânio, ele falou uma expressão que eu acho que é o que define. Ele extraiu o possível dentro de um time que tinha as suas limitações. E sendo assim, renovaria. Oswaldo Barbosa. Eu renovaria, mas ele 99% de chance de não ficar. Por ele, né? Porque existem outros projetos profissionais e dificilmente ele ficará. Dificilmente o CRB vai continuar com o Barroca para o ano que vem. Mas se dependesse só da direção do CRB, eu ficaria. Aliás, eu quero aqui fazer um agradecimento ao Eduardo Barroca, que ele lançou um livro recentemente e na sexta-feira ele me presenteou com um livro, inclusive fazendo uma dedicatória. Eu ainda não peguei o livro, assim que eu for a Maceió, então quando meu filho vier a Arapiraca vai trazer, e eu faço questão de trazer aqui para mostrar, e desde já agradecer ao professor Eduardo Barroca por esse belo presente e com certeza conta o que? A história irei dele? ler. É questões do futebol, metodologia de trabalho, questão do dia a dia. Para quem gosta do futebol, como nós gostamos, é muito interessante. Eu vou fazer questão de ler com certeza. E desde já agradeço aqui ao Eduardo Barroca por esse grande presente. Bem, o assunto em pauta, vou começar com o Vanderlei, pela sequência para chegar ao Oswaldo. Ontem no jogo Flamengo e Santos, uma atitude chamou a atenção de todo mundo. A derrota do Santos já era, isso aqui é o pessoal
Meu Deus do céu, deixa eu apresentar o programa. Gente, ontem depois do jogo Flamengo e Santos, claro, o Flamengo é o nosso Ivaldo Fragoso. Manda um abraço, Ivaldo, grande Ivaldo. Nosso querido Ivaldo Fragoso. O Flamengo ganhou do Santos, um resultado praticamente a maioria esperava, a vitória do Flamengo sobre o Santos. O que ficou muito claro ontem é que o Flamengo vive um momento diferente. Com o Neymar é um time, sem Neymar é outro. O Santos. O Santos. Né? Com o Neymar, o time não consegue resultados. Sem Neymar é um time mais vibrante, luta mais. Parece que os jogadores, parece que o Santos está vivendo o seguinte: existe o Neymar da Futebol Clube Santos e existe o Santos Futebol Clube. Parece que é duas equipes em uma. Dá essa impressão, não é? Que o Neymar tem o departamento de fisiologia dele, não é do Santos. O departamento médico dele não é o do Santos. Enquanto isso, os jogadores trabalham com o departamento médico e os fisiologistas são do Santos. O Neymar ontem parece que foi para o GP pela manhã, enquanto os jogadores estavam se preparando para o jogo. O detalhe é que só para enriquecer aí o seu conhecimento, acontece o absurdo do absurdo. O Neymar não viaja com a delegação do Santos. Ele estava no GP Brasil, Interlagos, cumprindo a agenda. Isso. E mas aí, independentemente do Grande Prêmio Brasil, quando ele vai jogar, ele não viaja com a delegação. Pois é. Então é um jogador à parte, não é? Mas dentro de campo parece que o plantel é o seguinte: sem Neymar, bora. 3-0 não é placar, vamos buscar 3-2, se tem mais 10 minutos, o Santos empata. Ia buscar um empate, poderia até surpreender. Parece que o time ganha um estímulo. Eita, saiu o cara. Mas o pior aconteceu ontem, que foi uma cena terrível. Você vai me tirar? Sou eu mesmo? Uma arrogância, uma soberba. Sou eu mesmo rindo, sorrindo, sou eu mesmo, você vai me tirar? E chutou, não sei o que lá, chutou o balde. Sequer teve a capacidade de ficar no banco para se juntar aos atletas. Foi jogador. Saiu direto, foi-se embora. Tem calma. Foi-se embora. Quer dizer, que coisa lamentável, rapaz, pro Neymar. Eu vou começar com o Vanderlei. Essas atitudes só demonstram uma coisa: Neymar realmente não está equilibrado emocionalmente. A fase não é boa, a fase não ajuda. Que ele é um grande jogador, todos nós sabemos disso. É um baita jogador, mas tem algo que não tá legal. O Tico não tá batendo com o Teco. E aí ele tá completamente em desequilíbrio. Ele não consegue render. Isso começa a afetar psicologicamente, não é? Ele é um grande jogador, todo mundo sabe disso. Existe uma cobrança dele para ele mesmo, existe uma cobrança de todo mundo com ele. É um jogador que ontem ele chegou a ter a capacidade de mostrar aos caras como é que se sai jogando. Ele foi buscar a bola na defesa. Lá do campo de ataque para cobrar um tiro de meta. Meu Deus do céu, e a bronca que ele deu no Zé Ivaldo? No Zé Ivaldo deu uma bronca no coitado, que se fosse jogasse esse time com ele, o zagueiro ia embora. Ia embora. É porque ele vê que só tem ele ali. Me parece que tá desequilibrado ou não, Vanderlei. Qual seria a sua opinião? Não, profissional. Eu ontem achei o Neymar um fiasco. É uma coisa fora do normal. Para um jogador como foi Neymar, como nós vimos jogar, como ele começou, né? E chegou ao ápice da sua carreira, depois agora virou uma coisa terrível. E o que ele fez ontem foi jogador de pelada. Foi algo muito feio. Agora jogador de pelada. Feio. Sabe o que está acontecendo? O Neymar, na realidade, humilhou o técnico praticamente. Ele está humilhando por quê? Por que ele está humilhando? Porque metade da dívida, todo o dinheiro do Santos, metade é dele. Ele está colocando dinheiro no Santos. Quase 23 milhões que recebe. 23 milhões. Então é muito dinheiro. Tem um pai que não tá nem aí para o filho. Não quer saber. O que o pai tá querendo saber é quantos milhões está em caixa. Quanto é que ele tem em dinheiro. Eu só discordo um pouco de você quando você disse que tem um pai que não tá nem aí pelo filho. Pelo contrário. Na minha opinião, o pai foi que estragou o filho. Sim. Daí eu concordo plenamente com você. Tranquilamente. Então o que vimos ontem aí foi um show de horrores. Um show de horrores. Porque depois que ele saiu e o Júnior, um garoto, um menino. Filho do Robinho. Entrou. O time do Santos se modificou. Aliás, saiu mais dois, né? Que o Santos fez algumas modificações. O time deu uma subida incrível. Quer dizer, esses meninos entraram para mostrar a ele
como é que se joga futebol. É o menino Ney. O porquê que se joga futebol. Mas o Neymar ontem... Esse rapaz pra mim nunca me enganou. Porque esse cara discutiu com o juiz, falando coisas pro juiz. Inclusive saiu aqui, tá nas redes. Ele, as palavras... Ele chamou o juiz de merda. De merda. Se você é um merda. Você é um merda. Foi. Mas René Simões disse lá atrás. O René Simões disse tudo lá atrás. Eu sei o que é que ele tá se achando, o que é que ele se acha ali no... Agora... É porque realmente ele tem muito dinheiro metido dentro do Santos. E hoje eu vi o Oswaldo tá se achando no dono. programa do Show de Notícias. Se o Ancelotti, diferente dos técnicos, é que tem coragem de barrar o Neymar. Se fosse o treinador brasileiro, tinha convocado já. Já tinha convocado. Com certeza. Já tinha babado ele todinho. Chega, meu filho. Então, pra você, Jânio, o que é que tá acontecendo com o simpático menino? Você não é jogador, mas fofarrão, não quer mais saber de nada não, desrespeitoso. Mas se eu fosse o técnico do Santos, eu digo, olha, você pega essa merda e tome de conta, vai pra merda é você. Não faça Eu tinha dito isso a ele. Você andou vovoda? Oxi, homem. Não, eu nunca gostei dele. Um baita de jogador, mas infelizmente é boçal, é desrespeitoso, é moleque. Infelizmente, não é profissional com o demais. Não respeita os amigos, não respeita os companheiros. Pra mim, ó. O que o gato enterra tem mais valor do que isso. Diga aí. Pra mim é. Não, pra mim é. Ele tá ouvindo. Pra mim ele poderia ser exemplo pros jovens e crianças que jogam futebol hoje, mas ele não quer ser. Diga isso não. Não vale o que a merda o que o gato enterra. Diga isso não vale. Aí depois o cara tá ouvindo processar. Não, minha opinião é processo o quê? Não vale não. Problema dele. Artigo 5º da Constituição. Tem um pouco de calma. Calma, gente. Vitor Hugo, a sua opinião? Não, a minha opinião é a seguinte. Não, sim. Não, sim. Eu acho que ele não quer mais. Quem? Mas tem alguém por trás que quer que ele queira. Por trás dele? Eu acho que seria isso. Se explique, porque o povo em casa já tá levando pra sacanagem. Não, a sacanagem. Eu acho que ele não quer mais jogar. Mas tem alguém por trás dele que quer que ele jogue. Continue jogando ou forçando, né? Você acha que não quer mais? Do cash, eu acho que ele já deu. Aí quando ele entra é só pra fazer esse showzinho e pronto. Né? É uma pena, né? É showzinho de horrores, né? Não, eu tô falando respeito, né? Showzinho que eu digo é isso aí, exatamente o que ele fez. Meu Deus. Querer aparecer mais. É pra ser um cara protagonista de tudo, rapaz. De ter exemplos. Ele já foi. Ele tem tinha muita. Eu acho que tem alguma criança que iniciou esse Neymar e tem vergonha de ter feito aquela presepada que ele fez no cabelo naquela época. O René Simões disse tudo lá atrás. Não precisa mais nem falar o que o René Simões disse. Ele tá precisando de ajuda. Deus de quê? Psicológico. Nada. Porque dinheiro, aí tá lascado. Ele tá meio fora, meio perdido. Eu também acho. Ele tá completamente perdido. Não tem ninguém orientando ele tá se achando desequilibrado. Tá, completamente. Talvez completamente desequilibrado. O Jânio citou uma palavra aí, talvez o fato dele não ser mais o protagonista de uma seleção. Pode ser. De um clube de futebol. Ele não tá mais com aquele prestígio que ele tinha. Talvez isso tenha afetado. Eu acho que a sequência porque de o sucesso também tem duas etapas. Quando você sobe demais, que é sucesso total, chega no topo, mas também tem a parte quando você está descendo. A sequência de lesões dele também, eu acho que mexeu muito com ele. Pode ter mexido muito. Pra você, João Paulo. Mas a sequência maior que teve aquele Ronaldo Fenômeno, que a gente pensava que aquele não ia andar, e ele deu show pesando 200 quilos, porque ele não quer, rapaz. Porque é moleque, ele não quer mais. Não diga aí. Ele nunca quis, na verdade. Quer afetar o instinto do cara. Não, o instinto não. Não, você sabe aqueles moleque mimado, você fala pronto. Assim, sai do parquinho aí que é a vez do outro brincar, não, isso aqui é tudo meu, isso aí eu comprei. É tipo dono, isso aí, é o dono, é a síndrome do dono. Acho que é dono, tem um dinheiro, tem a fama. Quem disse horrores dele foi o Milton Neves. Acha que é o craque eterno e é isso que o Guilherme falou. Rapaz, olha pra si mesmo, vê a fase que você tá. Se ele quiser ainda, tem tempo. Se ele quiser ainda ser mas não quer. Como está o nosso futebol? Acho que ainda dando protagonismo. Ficou mimado, cara, ficou achando que tivéssemos o Neymar. Não é possível uma coisa dessa. Como está o nosso futebol? Achando que o futebol gira em torno da estrela maior. A seleção não anda, não tem seleção, não tem. Mas por incrível que pareça, com essa desgraça toda ainda é a nossa estrela maior ainda. Oswaldo Barbosa, o menino Ney estaria passando por uma fase complicada, porque tem fases na vida. Ele atingiu o ápice, foi lá em cima, o topo, né? Onde todos gostariam de estar.
passou a ser comentado com a possibilidade de ser o melhor do mundo. Dali em diante começou um desequilíbrio, porque não foi eleito e nem foi escolhido, mas ficou naquela questão da vaidade, o comportamento às vezes não muito legal. Mas agora, essa fase onde ele não é mais o protagonista de uma seleção, não é mais o protagonista de um clube de futebol, não faz tanta falta para os torcedores, o técnico já descarta. Tudo isso tem mexido com a cabeça do Neymar? Guimarães, eu acho assim, para você analisar o Neymar, você tem que dividir em duas partes. Primeiro, o talento. Esse lado aí ninguém vai discutir. Isso aí não. O talento dele é uma coisa assim absurda, é um talento diferente de muitos e muitos outros. Esse é um ponto. O outro ponto é o Neymar, jogador de futebol profissional. Eu acho que isso que vem acontecendo com o Neymar, isso é fruto já de alguns anos, não é de agora. Isso vem acontecendo já há alguns anos, e na minha concepção é uma carreira muito mal gerenciada, um jogador muito mal orientado sobre todos os aspectos, um jogador que o pai não soube dividir o jogador e o filho. Então houve uma proteção absurda com relação ao filho, que na minha opinião acabou atrapalhando o jogador profissional. Eu acho que a carreira do Neymar, ela começa a declinar a partir do momento que ele deixa o Barcelona e vai para o PSG. Na minha opinião, no Barcelona o Neymar era um excepcional coadjuvante, e ele, como coadjuvante, ele era um grandíssimo jogador no Barcelona. Ele servia muito a seleção brasileira e poderia, questão de tempo, chegar a ser o melhor jogador do mundo. Mas aí o Neymar, ele colocou na cabeça que no Barcelona ele não ia ser nunca o ator principal, ele ia ser sempre o coadjuvante. É aí onde ele coloca na cabeça, e foi uma decisão pessoal dele, de sair do Barcelona e ir pro PSG. E o Mbappé já estava lá brilhando. E o PSG, a gente sabe que infelizmente o PSG não tinha o mesmo peso do Barcelona. E para completar, ele chega no PSG achando que ele ia ser a estrela. O PSG vai e traz o Messi, o Mbappé. E aí ele começa a sentir justamente essa questão. Eu acho que uma das coisas que pesou muito na carreira do Neymar foi o fato dele não ter conseguido ser melhor do mundo. Isso aí foi uma coisa que eu acho que até hoje ele carrega com ele próprio. E isso atrapalhou demais a carreira do Neymar. Vieram as lesões, claro, mas assim, a atitude do Neymar como jogador de futebol e como ser humano, isso é que tem assustado. O Jânio falou muito aqui do René Simões. O René Simões disse o seguinte: se a gente não tiver cuidado, a gente vai estar criando um monstro pro futebol. Quando o René Simões quis falar isso, foi justamente sobre isso aí, o comportamento dele como atleta profissional. Ontem o que ele fez dentro de campo é tudo que o líder não pode fazer. Tudo que o líder não pode fazer. É um líder extremamente negativo. Extremamente negativo. Primeiro, o Santos parecia com o Neymar em campo um time de pelada. Parecia que você não tinha organização, você não tinha esquema tático, você não tinha organização como time. Era todo mundo tentando tocar a bola no Neymar, e ele queria que todo mundo tocasse a bola para ele como se ele fosse resolver só. Ao ponto de chegar a sair do campo de ataque para colocar, para bater uma saída de tiro de meta. Aquilo ali é de uma bizarrice sem tamanho. Um líder como o Neymar não pode dar um expor. Tá certo que dentro de campo ninguém pede, por favor, faça isso pra mim, não. Dentro de campo é todo mundo querendo o mesmo objetivo. Mas o que ele fez com os companheiros dentro de campo, o comportamento dele com a arbitragem, então a gente observa. O comportamento dele ao sair do campo com o treinador. Exatamente, quando foi substituído. E o pior é que quando ele sai, o Santos faz 2 gols. E se tem mais 10 minutos, faz o terceiro e empata o jogo. E ele sequer, aí o líder sequer fica no banco de reserva, sai chutando o copo d'água, aí vai pro vestiário. Como é que um time desse pode dar certo? Que você vai para um jogo de futebol, aí a delegação vai num ônibus e o outro chega depois, só no vestiário. Como é que isso pode dar certo? Como é que isso pode funcionar como time, como grupo? Por mais que seja o Neymar, como é que funciona como grupo? Agora, sincero e honestamente, tudo isso que está acontecendo com o Santos, eu não culpo o Neymar, eu culpo o presidente Marcelo Teixeira. E agora, quarta-feira? Que se sujeitou a tudo isso. O Neymar escolhe até os jogos que ele quer jogar.
Ele voltou contra o Fortaleza, aí resultado, o Santos precisando de resultados para se manter, ele disse que não joga contra o Palmeiras no Aliança porque é grama sintética. Aí joga ontem no Maracanã, não vai jogar contra o Palmeiras no sábado, ele já disse que não joga contra o Palmeiras. E já havia surgido a história de que ele não iria jogar com o Flamengo, aí depois mudou. Exatamente. Então não pode dar certo, não pode dar certo. E outra coisa, o Neymar chegou numa situação que só o Santos quer. Veja qual é o clube da Europa que quer. Nós tivemos esse ano o Mundial de Clubes. Qual foi o clube que fez uma proposta ao Neymar? Os clubes que jogaram o Mundial. Me mostre um clube que disse assim: não, Santos, me empreste o Neymar aí, que ele tinha contrato com o Santos, me empreste o Neymar aí pra disputar o Mundial, depois ele volta. Não teve um clube que disputou o Mundial de Clubes que despertou o interesse de contratar o Neymar. Aí você vê, por exemplo, o Casimiro, que é o capitão da seleção brasileira, ainda tem isso. Capitão da seleção brasileira, o Casemiro deu uma entrevista hoje dizendo o seguinte: não podemos abrir mão do Neymar na seleção brasileira. Eu quero aqui parabenizar o Ancelotti. E o Neymar, ele sabe que ele só tem dezembro, novembro a gente já está janeiro, fevereiro e março, 4 meses. Pra sair do que ele é hoje, pra tentar chegar a um patamar de ser convocado em março, porque se ele não for convocado em março, ele não vai pra Copa do Mundo. Ele precisa focar. E do jeito que ele tem capacidade, mas do jeito que ele caminha, infelizmente ele não vai pra Copa do Mundo. Com esse treinador ele não vai pra Copa do Mundo. E eu falei aqui há uns 2-3 meses atrás o seguinte: o torcedor brasileiro só queria uma coisa do Neymar. O Neymar colocasse na cabeça o seguinte: só são 6-7 meses. Esses 6-7 meses eu vou ser profissional que eu nunca fui, dentro e fora de campo. Eu só quero isso, 6-7 meses, pra eu arrebentar na Copa do Mundo. Não é ser campeão, eu arrebentar na Copa do Mundo. Depois que passou a Copa, meu irmão, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tudo que você conquistou foi pelo seu talento. Vá viver a sua fortuna, vá viver a sua vida com seus passas, com seus filhos. Você tem esse direito. Agora, se você realmente quer, coloca na cabeça o seguinte: só são 6-7 meses. Agora não são mais 6-7 meses, são 4 meses. Mas do jeito que tá, sinceramente, eu não acredito que o Neymar vai pra Copa do Mundo, e o Ancelotti tá certo. Eu vou começar com os nossos Vanderlei aí. Beleza. Agora, antes aqui, eu tenho só pra fechar aqui do Neymar. Alexandre Matos, quem é? É o executivo de futebol do Santos. Defende Neymar e elogia. Comprometimento no Santos, ele está dando a vida. Pronto. Dirigente elogiou a postura do camisa 10, que viveu noite polêmica no Maracanã ao questionar a substituição do treinador e não ficar no banco após deixar o jogo. E ele está criticando o treinador por ter feito a substituição. Eu, sinceramente, eu sendo Voivoda, eu ia me embora. Já tem, eu fico com essa merda aí, de conta. Segura essa barca aí. O cara tem que engolir sapo por causa do... Por isso que eu falei que a culpa não é do Neymar. Estrelinha. Não é do Neymar. A culpa não é do Neymar, a culpa é do Marcelo Teixeira, que faz uma contratação, o Neymar ganhando 21 milhões por mês no Santos. 21 milhões pra entregar o quê? Isso aí? Porque o primeiro contrato que ele fez foram de 6 meses. O primeiro contrato foi de 6 meses. Aí, resultado, desses primeiros 6 meses, no primeiro semestre desse ano, o Neymar ficou mais um DM do que em campo. Mas mesmo assim, não apareceu ninguém que quisesse o Neymar. Não apareceu nenhuma proposta pro Neymar. A verdade é essa: o Neymar vai e renova com o Santos por mais 6 meses. E nesse segundo semestre o Neymar está mais no DM do que dentro de campo. O time do Asa treinou pela manhã na academia, no período da tarde descanso, e amanhã volta a trabalhar no estádio municipal Coraci da Mata Fonseca. O técnico Dico Uley deve chegar entre dia 15 e dia 20 de novembro aqui em Anapiraca, já para poder dar início ali, esperar os jogadores contratados. O Fábio Aguiar, zagueiro, deve chegar também no dia 16. O zagueiro aí que defendeu o Asa em 2022, 2023, vai ter a sua terceira passagem aqui no Alvinegro. Muito bem, reforços ainda não. Nada. Mas como eu havia falado semana. A gente não sabe. Não, reforços já tem. Deve ter. Tem jogadores contratados, só não foram anunciados. A gente só não sabe os nomes, mas o elenco está pronto. Isso. Acredito também que o Asa estava atrás apenas de 2 atacantes para poder fechar o elenco, porque ele havia perdido, né?
Um jogador que havia acertado tudo para permanecer, mas devido aí a algumas questões optou por não permanecer na equipe e ficou faltando um para ser contratado. Eu acredito que essa semana o Asa deve anunciar novos jogadores. Muito bem. Tá demorando? Você soube alguma novidade nesse tempo? Não. Enfermo? A movimentação, não. Eu procurei algumas informações de bastidores. Há quem diga que deve se aproximar mesmo perto do dia 24. Por que essa demora? Que o ano passado foi diferente. Foi. Já tínhamos praticamente essa época todo o plantel. Todo o plantel já definido e pronto. Que já são 10. Não, o elenco tá pronto. É uma falta de notícia. Faltam algumas peças o sendo elenco tá confirmadas. pronto. A gente aqui não sabe. Mas o elenco tá pronto. Não vejo diferente do ano passado. Eles também fizeram a mesma coisa. Na segunda quinzena de novembro, a pré-temporada começou. A diferença é que alguns nomes foram divulgados a mais no ano passado do que esse ano. E esse ano não. Os nomes começaram a surgir, o Vitor informou, o próprio Jânio informou, mas depois, para a imprensa, ou pelo menos para a torcida, porque não é pra gente, é pra torcida, eles preferiram parar de anunciar. Mas eu tenho certeza que o elenco está todo montado. Você acha que vem alguma surpresa? Alguém acredita que vem alguma surpresa? Acho que não. Quem se apresentou hoje foi o Léo Bahia, volante. Jogador que estendeu um pouco dos dias de férias, né? Por conta da... Merecido, né? Disputou a segunda divisão pelo Miguelense. 2 jogos, 2 derrotas, né? E aí ele estendeu ali as suas férias e agora se apresentou hoje ao elenco alvinegro. Merecido. A informação... Que dia é hoje? 10 de novembro. 10, segunda-feira que vem 17. Com 3. Daqui a 2 semanas. Vai se apresentar no dia da consciência negra? Eu não sei. Não é dia 20? Eu não sei. Não, é dia 24. 24. E a 20 é de que dia da semana? Daqui a segunda-feira, 15 dias. Dia 24. Dia 20 é uma quinta-feira. Quinta-feira. Na outra semana. Dia 20 é quinta-feira. É quinta ou é sexta? É quinta, né? É quinta. 20. Feriado nacional. 24 na segunda. Dia 24 é segunda-feira, dessa 15. Daqui a 15 dias a E hoje é apresentação. 15. A apresentação do elenco, mas os jogadores devem começar a chegar antes. Poderia ter uma contratação, mas aí eu não aceitei a proposta, né? Você foi contratado, né, Jânio? Não, foi convidado. Fui convidado a ser assessor, já agradecendo ao presidente Rogério, ao Igor Castro. Você ia para qual setor de habitação? Eu ia ser assessor de imprensa. Ia maltratar a gente tanto quanto. Não. Se ele como delegado, diferente. se ele como delegado já ameaça, imagine como assessor de imprensa. Você ia fazer diferente. Ia ser maleável. Iria falar. Inclusive foi uma das minhas mensagens que eu disse aos gestores. Mas aí você ia descobrir tudo também, né? Por que você sofria, né? Era o treinador mesmo que não queria falar, ou ele recebia a ordem, porque a ordem ia ser passada para você. É verdade. Mas eu quero agradecer ao presidente, ao Rogério Siqueira, aos diretores, inclusive, rogaram para que eu pudesse ser assessor de imprensa, mas infelizmente não dá. Você via 2 senhores nesse momento, principalmente no esporte, não tenho condições. Eu preferi ficar na 96 FM. Um detalhe. Fiquei para próxima, as portas são abertas, outra oportunidade, quem sabe eu possa. Seria um grande nome, né? Claro, grande. Ele tem que cuidar de saúde. Tem que cuidar de saúde, também trabalhar demais. Por isso que ele teve esses problemas. Tá até mais magro, Jânio. Perdi quilos. Um bocadinho. Só foi no exame da esteira. Uma informação que surgiu hoje. Será que ele ia desabar como você se tivesse um gol daquele? Não, ele é diferente. Ele foi criado em outro terreiro. Com relação ainda aos jogadores que passaram por aqui nessa temporada, né? A informação que surgiu hoje é que o volante Guilherme Borges deve defender o Floresta. O Floresta. Na segunda divisão. Vai disputar a Série C. Segunda divisão do Cearense, mais primeira Série C do Campeonato Brasileiro. Ele queria ficar, não era? Não, o Jânio não tinha ido. Já Quem foi embora foi porque quis, né? Jânio, uma coisa que tá me pegando assim que eu não consegui entender. Você tem essa explicação como candidatíssimo assessor de imprensa. O Júnior Viçosa. Ex-candidato. Ex-candidato não, eu fui convocado. Você falou aqui. Você chegou a apostar o seu salário que o Júnior Viçosa vai permanecer no ar. Vai, tá certo. Mas não há movimento. Não, mas tá certo, A cidade não comenta. Inclusive eu brinquei com ele, postou uma foto com um agasalho, parece que era 12 graus, sei lá, Mas por que ele não aqui em Arapiraca? Não, ele tá aí, mas vai chegar. Ele disse, parece que nessas duas. Antes da semana, parece que o dia. Tá gostando? 18 por aí, deve estar chegando na cidade. Tá chegando, né? Ele tá onde? No Rio Grande do Sul. Olha só.
Ele tem casa por lá, né? A esposa dele é de lá. A esposa de lá, ele legal. tem inclusive empreendimentos por lá também. Mas o que ele tem? As suas economias, né? As minhas economias não. Tem imóveis, bens. Tem imóveis. As minhas economias. Muito bem, que coisa boa. Graças a Deus, né, Oswaldo? Inclusive me chamou pra ser sócio dele. Eu disse, vamos Chamou analisar. você entrar com o quê, Agora aí, Paulo? tá Tá demais. vivendo um lindo Você momento, entrar viu? com Pra quê? ser sócio dele, você vai entrar com o quê? Coragem. Vai entrar que nem o carroceiro, é? Não, mas você tá atravessando um momento lindo, é Com uma carroça. Aí é brincadeira. Tá vendo, Wanderlei? O Júnior Bissol chamou o Jânio pra ser sócio dele ser parceiro dos empreendimentos no Rio Grande. Ô, Jânio, já que você não aceitou. E você, cacife Rapaz, você financeiro? tá doido pra ir. Não, eu Rapaz. já tive a minha oportunidade, graças a Deus, e sei fiz. que Não, apesar de não ter ganho títulos, mas fiz um Você é bom trabalho. merecedor. Mas Você desmaiou pelo clube. Qual foi o assessor de imprensa que desmaiou? eu não cheguei a desmaiar, não. Desmaiou, não foi, Oswaldo? Eu fiquei bem Desmaiou. decepcionado. E até hoje ele sonha com o Boguita. Boca da fé. Não tinha feito nada ainda. Você levou uma bolada? Eu preferia no Rei entregar Pelé? uma bolada na cara. Uma bolada no queixo, você no queixo preferia, pra não? desmaiar. Preferia. Uma bolada no queixo. Aqui, pá. Bolada, viu? O que você quer saber? Já que você não aceitou ser o futuro assessor de imprensa do Asa, o Asa vai anunciar um? Vai. Quem? O Asa. Você tá se candidatando? Não, eu não quero não. O Asa vai o quê? Vai anunciar, porque Anunciar todo clube tem Sim, o seu tem um assessor de imprensa, É, assessor de imprensa. Muito bem. E um dos pedidos que eu falei por não O aceitar... Felipe Marcos tá dizendo que você vai ter que vender o seu cachorrinho pra investir. Você tem um cachorrinho, tá vendo? Tem a Dulce Maria. Dos Maria, eu já acredito. Nina Ward, Nina Ward. Nina. E você foi muito coerente com Né, e eu Foi, fiz, Jânio é muito e eu sempre fiz, eu fiz um pedido, conversei com o Igor Castro. Já foi disse ele pedido? Rapaz, já foi pedido. Não, fui fazer um Mal pedido chegou. pra nós Pra da botar imprensa. lanche no- Que o escolhido que faça um trabalho dedicado. Claro que é difícil. O Asa hoje não paga. A gente sabe que é diferente. Quanto Assessor é o de salário? imprensa. Não, calma, aí aí também você não já quer existe saber isso, demais. Né? Esse aí foi um dos mínimos detalhes que eu nem procurei saber. Principalmente Você não gosta de dinheiro. antes. Você é igual a mim, não gosta de Não, dinheiro. eu gosto de dinheiro sim, Você mas eu Oswaldo, pela sua cara, que só você tá olhando pro Jânio aqui. não. Tô esperando. Eu gosto de Eu tô dinheiro. esperando pra ouvir. Eu tô esperando pra ouvir o pedido dele. Não, mas eu falei que uma pessoa fosse dedicada e olhasse com bons olhos para a imprensa da cidade de Arapiraca. São 3 emissoras ou 4 emissoras de transmissão de futebol e que merecem um pouco mais de acessibilidade às informações do clube. Né? Porque todos temos programas extensos, algumas emissoras têm 2 ou 3 programas, né? E que o Asa é tão grande assim como o CRB e CSA, que merece também o seu destaque. Eu acho que por ser a cidade de Arapiraca, por nós respirar o Asa de Arapiraca, precisa-se de um pouco mais de uma flexibilidade melhor para informar exatamente, não para nós, mas para quem está em casa acompanhando, seja qualquer emissora que cubra o Asa. Você foi quase a Né? lágrima. E eu disse que tem que ser uma pessoa dedicada ao clube, que o Asa merece esse destaque, de ser um time mais produtivo nas suas mídias sociais, principalmente de informações para chegar até os ouvidos, ou também a visão daqueles Você que já foi assistem botar também na- no YouTube. Não, a foi um, perna nos peitos. foi um pedido, foi uma ideia que eu dei. Você já que foi chutando balde. Inclusive, já mais uma vez parabenizando o Nazário Júnior, que fez o trabalho excelente na medida que do houve? possível, né? Mas aí é porque o Nazário tem outros trabalhos também, não dá pra Tá você com se outros dedicar. compromissos, né? Não dá pra você se dedicar 100% ao Asa. Não, Porque não. eu acho que assessor de clube, você tem que se dedicar 100% ao clube. E o Asa ganho tem esse também, tem- patamar. o ganho não deve Exato, ser. mas vai ter condições de ter Tem um condição. assessor que possa trabalhar em prol do clube 100%, que viva o É Asa claro, 100%. se o Asa Dedicação Tem as exclusiva. condições também. das condições para o cara se dedicar Exatamente. exclusivamente. Agora, se o Asa for, principalmente fala na questão financeira, pagar um valor que não compense, o cara, claro que vai pensar antes de aceitar. É, você Não, tem dois tipos de trabalho. e eu vou mais Isso. além. Isso não é só no Asa, não. Isso acontece em muitos clubes, não são todos. E eu não estou dizendo que o que estava era dessa forma. Até porque eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Nazarinho. E concordo com você, dentro da medida do possível, fez um grande trabalho. Mas que, a partir do momento que você contrata um assessor de imprensa, que você, primeiro, confie no trabalho dele. Exato. E segundo, que você dê carta branca para ele desenvolver o trabalho. E que ele não seja uma marionete É verdade. na mão de dirigente. Quando eu digo dirigente, não é do Asa, não. Eu digo geral. Geral. Porque, na maioria das vezes, o assessor de imprensa, infelizmente, ele acaba trabalhando contra a imprensa.
Exato. E o assessor de imprensa não é para trabalhar contra a imprensa. O assessor de imprensa é para auxiliar a imprensa, para facilitar o trabalho da imprensa, para ter uma boa relação com a imprensa. Era exatamente isso que eu estava pensando. Mas infelizmente a gente sabe que na maioria das vezes o assessor de imprensa tem que fazer aquilo que o clube quer. Não tenho dúvida disso. Principalmente na função dele. Você pode até discordar, rapaz. Não é assim, a gente precisa trazer a imprensa mais pro nosso lado, a gente precisa flexibilizar. Vamos acabar com esse negócio do clube escolher o jogador que tem que falar. Deixa o pessoal escolher o jogador que quer. Vamos criar uma zona mista aqui todo final de treino. Vamos acabar com esse negócio de todo treino a imprensa só poder assistir 15 minutos. Existem treinos e treinos. Tem treino que você realmente precisa de uma privacidade maior, mas não é pro treinador inventar a lâmpada, não. É porque existe o momento da privacidade, do treinador dar um esporro um pouco mais forte num jogador, e aí você tem que estar naquele momento de privacidade. Mas existem treinos que a imprensa, qual é o mal que vai fazer a imprensa acompanhar o treinamento? Presente. Um treino de campo reduzido, cheio de faixa. Vai engrandecer o time. Exato, em que é que a imprensa atrapalha? E outra coisa, sabe, Oswaldo? E outra, Guima, só para fechar. Sempre entrevista coletiva, eu acho o seguinte, o Jânio, Nazário, Cardeal e o Kaique são inteligentes. Então você estabelece hoje nós teremos 4 jogadores, cada um faz as suas entrevistas individuais. É isso que eu tô falando. Tem que ser sempre coletivo. Mas é isso que eu estou falando. Então, é você flexibilizar. Gente, nós só temos 3 emissoras de rádio aqui em Arapiraca. 3 emissoras de rádio. Para que você fazer coletiva com 3 emissoras de rádio? Para que você fazer coletiva com 3 emissoras de rádio? Você escolhe 4 jogadores, porque a coletiva, para quem não sabe, ela começou a ser criada no futebol brasileiro a partir do momento do eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste. 100 emissoras. Quando na época você já tinha dezenas de emissoras que passaram a transmitir o futebol. Aí o cara não vai dar 20 entrevistas individualmente. Não vai, é impossível. O cara vai sair de lá, o treinador vai sair de lá o dia amanhecendo. Jogador também. Mas aqui nós temos 3 emissoras. E diga-se de passagem, são fiéis ao Asa. O Asa pode estar, como diz o ditado popular, puxando a cachorrinha. Mas as emissoras nunca abandonaram o Asa. Sempre estiveram lá. E vão continuar estando. E outra, dentro das dificuldades de cada um. Porque fazer futebol, se não é fácil fazer futebol pro clube, não pense que é fácil fazer futebol em rádio, não. É muito caro. É muito caro. E como é? E todos os lugares que o Asa vai, o Jânio Barbosa esteve. As outras emissoras estiveram. Isso. Então o que a gente fala é nesse reconhecimento, mas não. Se criou uma mística, como se a imprensa fosse a inimiga número 1 do Asa. Como se a imprensa atrapalhasse do que. Não. Eu costumo dizer o seguinte: cada um no seu papel. O jogador tá ali para jogar, o treinador tá ali para treinar, o dirigente tá ali para administrar e nós estamos aqui para criticar e elogiar. Se tiver que ser merecedor de uma crítica construtiva à atuação, ou ao jogo, ou ao trabalho, eu particularmente vou fazer e sempre fiz. Mas quando é para elogiar, eu também sei elogiar. Eu já disse reiteradas vezes aqui sobre essa direção do Asa, e vocês são testemunhos disso. Isso. Eu já fiz muitos elogios dessa direção, da maneira como ela administra o Asa, de não dar um passo maior do que a perna, de trabalhar dentro de uma realidade. Eu sei que o torcedor quer mais, nós queremos mais às vezes, mas o clube não pode fugir do que já se fez num passado recente, de você prometer e não pagar. Essa diretoria organizou o clube, essa diretoria resgatou a credibilidade do Asa no mercado da bola. Hoje qualquer jogador que recebe uma proposta quer vir pro Asa porque sabe que o mês tem 30 dias. Então quando a gente elogia, porque a gente vê as coisas, a gente acompanha, mas certas coisas que eu acho que está errado, eu vou criticar. Agora, eu nunca entendi isso. Principalmente, só para não perder a linha de raciocínio, principalmente, eu vou dizer, dessa direção para cá. É um trabalho extremamente restrito que se faz à imprensa. Por que é que a imprensa, todo treinamento, a imprensa só pode acompanhar o aquecimento, gente? Vou bater de novo na tecla. Por que é que você não escolhe um treinamento na semana? Não precisa ser mais do que isso, não. Vai treinar no Municipal, abre os portões pro torcedor, reaproxima a torcida do Asa do clube. Também eu sou a favor disso.
reaproxima o torcedor do clube. Conhecer um pouco mais o jogador. Conhecer um pouco mais, se incentivar. Isso acontecia nos anos atrás. Então, motivar a equipe. São essas coisas que eu não consigo entender. Eu respeito, porque o clube tem uma presidência, tem uma direção, tem uma diretriz, tem uma organização. Mas eu tenho o direito de não concordar. Então eu espero que realmente 2026 seja um ano diferente. Certa vez esse ano eu recebi uma ligação do Nazário Júnior. Vou contar isso aqui no ar. Eu nunca tinha contado, eu vou contar. Ele dizendo o seguinte: não, porque se acertou de fazer isso, de fazer aquilo, que o setorista ia ter mais liberdade, mas aí resultado. O setorista não ia pro treino, o outro não ia. Citou nomes que eu não vou citar. Teve um que já passou 2 meses sem ir lá, o outro não sei o quê. Aí a direção resolveu então voltar ao que era. Então é o clube quem escolhe as entrevistas, é o clube que escolhe isso, aquilo outro. Mas pera um pouquinho, se você tem um que praticamente tá todo dia lá, dê prioridade aqui. Dê prioridade a esse que tá claro. Aqui. Nas vezes que eu não podia, eu convocava quem? Dê prioridade. E é justamente nesse ponto que eu queria tocar. Lembra do almoço que teve no início da temporada passada? Sim. Ficou definido justamente essa questão. Pra ter uma ideia minha de fazer isso que você falou. Pegar 4 jogadores ou até 3 mesmo, colocar para o setorista cada um fazer a sua entrevista. E aí o pessoal acatou de boa, ficou combinado. Mas aí quando foi depois, aí parou. Até. Mas segundo o que aconteceu? Segundo o Nazário me falou, parou por causa dos próprios setoristas que deixaram de ir ao treinamento. Agora eu tô sabendo a explicação, porque era uma coisa que eu sempre perguntava. Foi o que eu fiquei sabendo. Mas independentemente disso, se vai esse tem prioridade no trabalho dele. Sim. Exatamente. Entendeu? Esse tem prioridade. Então, quando a gente bate nessa tecla aqui, é isso. Semana passada, que nós comentamos, eu fiz aquele comentário até um pouco acalorado, é porque tem hora que não dá. Um clube de férias. Os profissionais estavam de férias. Aí, resultado, o Vitor Hugo tá cobrindo asa, todos os dias o Vitor vai lá. Aí você entrevistar um preparador físico que estava no clube durante as férias, mas que estava disponível. Você, para ouvir o preparador, teve que pedir autorização à direção e a direção não autorizou. Que relação é essa? Que relação é essa? Eu acho que, sinceramente, não tem necessidade para isso. Cada um no seu papel. A imprensa sabe até onde pode ir, sabe qual é o papel dela. Repito, eu vou criticar quando tiver que criticar, eu vou elogiar quando tiver que elogiar. Agora, a relação, ela pode ser muito boa, ela pode ser muito melhor. Vitor Hugo, esta semana você acha que sairão os outros jogadores? Os nomes? A expectativa é essa, né, Guilherme? Que possam ser divulgados os 10 jogadores que faltam ainda. Ter os nomes publicados. Mais 10. Mais 10 reforços. Isso, e o Asa ainda busca 2 atacantes que no mercado, né? Porque nesse momento o mercado tá bem acalorado, a inflação tá muito alta. Esse é o mês, né? Esse é o mês. E aí o Asa tá tendo dificuldades na busca por esses 2 atacantes. A inflação tá O mercado tá bem inflacionado, os preços estão altos. Você fala do mercado da bola. Mercado da bola, assim. Hoje qualquer jogador, meia boca, é um preço absurdo. Eu tô com a afta no lado esquerdo da língua, tá me dando dificuldade de falar. Tá inflacionado, por isso que eu não mudei de pasta, né? Tá inflacionado, até nem eu mudei de pasta. O torcedor fez até uma pergunta, porque a folha do CSS era 250 mil? Não, 450. Não, mas mais ou menos, né? Porque o total, 450, né? Mas aí de plantel, elenco, jogador, sem ter técnico, sem ter auxiliares, sem ter as outras coisas que você vai gastar, não muita coisa. Aí o torcedor perguntou: como é que um clube como o CSA vai gastar só isso? É porque é a realidade. E se você fizer diferente disso, você pode não paga. Não paga. Não paga, e é problema. Agora, para montar elenco hoje, não é fácil. Porque qualquer jogador, meia boca, meia trava, é 10 mil, é 15 mil. Não é? O Asa sentiu dificuldade em renovar com muita gente. O menino ganhava 3, pediu 10. Outro ganhava 5, pediu 15. E assim, e a direção ainda não anunciou, mas devido a isso aí que você está levantando, e realmente é um fato, eu sinceramente eu não vou me surpreender
se as renovações foram pouquíssimas. Não, pelo que eu faço, eu não vou me surpreender. Das contas aqui, eu acho que de renovações, o que eles podem anunciar é o Viçosa, que o Jânio já cravou, o Léo Volante, que veio do Penedense, e o Felipe Ramon, lateral esquerdo. Além, claro, do... Porque o resto, os que já tinham Paulinho já tinham sido renovado no meio. Sim, e aí por que eu acho que... De resto, eu acho que não. Aí por que eu acho que as renovações foram poucas? Porque, como eu já disse aqui, o clube não subiu, mas os jogadores foram valorizados. Sim, pela temporada e muito valorizado. Feita. O técnico foi valorizado, os jogadores foram valorizados. E aí, quando houve a valorização do atleta e do próprio técnico, ficou difícil, dentro da realidade financeira do Asa, de você renovar. Aí você vai buscar jogador. Hoje, quando o cara chega, rapaz, eu quero 15. Não tem futebol para 2, mas quer 15. Não é? Infelizmente. Dá para montar um time baratíssimo? Dá. Com esse pessoal que nunca teve chance na vida. É a primeira vez que joga, pega na bola, uma coisa desse tipo. Eu, sinceramente, eu fico muito preocupado com o rumo que está indo o futebol brasileiro. Que as equipes cada vez mais quebradas, falidas, e só vejo jogador com salários assim. Você tem que observar que são gestões. Gestões nesse futebol que tem feito com que clube. Você vê um clube como o Corinthians hoje, a dívida do Corinthians, quando nós estamos falando do Corinthians, meu amigo. Mas as gestões que foram dentro do Corinthians não foram para crescer o Corinthians, foi para derrubar o Corinthians. Não, mas eu vou mais além. Eu acho que o Corinthians não é nem questão de gestão, é questão de polícia. Não, é uma questão de polícia. Esse Mbappé é uma prova disso. É uma questão de polícia. Exatamente. Mas é isso que acontece no futebol brasileiro. Você tem clubes aí, rapaz, de nomes, e clubes que estão com dívidas altíssimas, de times quebrados. E a cada mês aumentando. Você vê o Atlético Mineiro jogando aí do jeito que está? Tem uma dívida enorme o Atlético Mineiro para quem também tá com a dívida São Paulo está afundado em dívidas. O Corinthians, a dívida. Entendeu, eu estava ouvindo. Tudo gestão. É uma questão de gestão do futebol. Eu estava ouvindo. Aí chega o Mirassol, dá um banho em todo mundo. Eu tava assistindo uma matéria sobre o Corinthians. A dívida total do Corinthians já beira os 3 bilhões de reais. Mas você pega um jogador como Mbappé, ou aquele. Mas é isso que eu vou falar. 250 mil de hotel. É isso que eu vou falar. O Memphis Depay. Não é gestão? A dívida do Corinthians está chegando à casa dos 3 bi. A dívida do Corinthians, ela aumenta em torno de 500 mil dia, foi o que eu ouvi. E aí o Memphis Depay, ele pode receber em 2 anos de contrato com o Corinthians 120 milhões de reais. Em 2 anos de contrato, 120 milhões de reais. Ele pode receber. Absurda. Hoje só temos 2 clubes hoje com gestões firmes nesse país, que é o Flamengo e o Palmeiras. O resto está todo mundo quebrado. Todo mundo quebrado. Por quê? São gestões terríveis. Não só entram para acabar. Entram dizendo que ama essa camisa, eu amo esse time, beija o escudo do time. Mas nada disso acontece, cara. São Paulo tá rumo de jogador, inclusive com a idade de 35, está mandando um abraço 36 anos. para todos nós, é o nosso Wilton Venceslau. Wilton e a mamãe Salete. Quem eu precisei hoje de um grande favor, né, num momento de extremo estresse, o nosso Wilton Venceslau, como sempre, muito gentil, muito simpático. Obrigado, querido Wilton Venceslau. E a mamãe Salete também, pois não. Com relação ainda ao Asa, uma informação que surgiu hoje, através até do coluna do Asa, né, do nosso companheiro aí, Kaique, é que o Asa teria buscado inicialmente um contato com o atacante Gustavo Ramos. Ele é ponta e também centroavante, né? Atuou nessa temporada no Floresta e no Botafogo da Paraíba. E aí o Asa teria iniciado negociações com esse atacante, Gustavo Ramos, ele que tem 29 anos. Foram 23 jogos na temporada e não conseguiu marcar. Muito bem. O Zé Valto mandou um áudio aí, diz assim: mandei um áudio aí, falei uma besteira. Desculpe todos vocês da rádio. Vamos botar o áudio dele pra saber a besteira que ele falou. Sabe o que é que me chama a atenção, Osório? Sabe o que é que me chama a atenção? Que o Asa tá com uma grande dificuldade de buscar jogadores que
cabe da folha salarial. Sim, claro. Eu acho que é uma grande das dificuldades que o Asa tem nesse momento. Todo mundo. De trazer jogadores. Não, mas especificamente o Asa, assim, pela demora de algumas contratações e de jogadores assim que tiveram um bom desempenho em outras equipes. Porque é isso aí mesmo, esse nome que surgiu, mano do Caba? Gustavo Ramos. O Caba fez quantos jogos na temporada? 24. Marcou um gol? Não marcou nenhum. Não marcou um gol? 23. Quantos anos que ele tá sem marcar nada? Não, ele tá... 23 anos? Ele marcou os últimos 5 gols dele, foi no América ano passado. 2024, não foi? 5 gols no América. E o Asa ainda procurou. Na temporada de 2023, ele passou por América de Natal, fez 13 jogos, Maringá 4 jogos e Portuguesa 12 jogos. Não marcou gols. Nesse ano não marcou. E o Asa ainda procurou. A informação pra ver se marca aqui, né? Com o atleta. Ver se faz aqui. Mas aí é o quê? Isso aí é boato que surge, né? Não, mas jogadores, não atacantes que 0 gol nesse Brasil, tem de encher caminhão. Ele fez quantos gols em 2 anos? Um gol. Não, ele nos últimos 3 anos. De 2020 pra cá, 2021 pra cá, ele marcou um gol. 12 gols. Em 4 anos, 12 gols. 2020. A média é boa. Bom de quê? De melhorar. Bom de melhorar. Mas assim, não é só ele não, são vários outros atacantes. Mas aí me lembra uma resposta que eu vi de um diretor do Asa. Quando eu conversando com ele fora do ar, eu falei do João, como é o nome dele? João Cabral? João Cabral. Aí eu disse, rapaz, João Cabral. Não, mas ele tá jogando na posição errada. Sobre o primeiro ouvinte, bom, a gente respeita a opinião dele, mas quando a gente fala, a gente não envolve CT, a gente não envolve, por exemplo, a estrutura do clube, a gente fala de economia, meu irmão, de dinheiro. De dinheiro. O CRB tem um clube organizado, estruturado, tem um belo CT, tem. Mas tem um limite financeiro. Foi isso que eu acabei de dizer aqui. Não pode estrangular, eu apresentei números aqui. Clubes que 4 milhões de folha, 6 milhões de folha, 5 milhões de folha. E você aí tem 40 mil pessoas? Uma folha de 2 milhões, aí você pega, por exemplo, o Remo. Eu citei aqui quanto o Remo arrecadou só de renda. Você imagina de sócio torcedor. Você imagina de patrocínio, que é um estado muito mais rico economicamente do que o nosso Pará. Qual é a base de ingresso do CRB? Você ainda R$30? Você ainda tem o Mangueirão. O Mangueirão, 40? que você tem rendas assim absurdas. É desse sentido que a gente colocou, amigo. Aí, por exemplo, você vai pra Série A. Beleza, chegou na Série A, maravilha. O Rei Pelé hoje cabe no máximo 15 mil pessoas. E antigamente passou a maioria do tempo. E quem bota 15 mil pessoas brincando em qualquer jogo, até seja de futebol, de pingolim, é o CSA. Mas eu lhe digo, é o CSA, o único que lota o Rei Pelé é o CSA. Eu até entendo. Não, lota, os dois lotam. O CSA lota mais, Maré. Porque o CSA pode perder. O CSA pode perder 15 jogos. A torcida vai, o CRB não vai. Que aliás o Walter Luiz postou hoje, o CSA na Série C teve mais público e renda do que o CRB na Série B. O CRB, se você perde 2, o torcedor não vai não, no outro não. A torcida é maior e é mais fiel, é mais apaixonado. Eu acho que é mais fiel, mas assim, isso, é maior. O estádio é maior, uma capacidade. É mais fiel, é a massa que é maior, é o clube de massa. É diferente. A gente não está dizendo que a torcida do CRB não é grande, é enorme. É enorme, mas se o CSA coloca todos os anos a mais, não é por acaso. Mas não é sempre que se coloca mais. Eu sei, mas o que eu quero dizer depende seguinte, da fase, depende do time, da aposta. É o tipo da torcida que parece que quanto mais sofre, mais aumenta, mais é fiel. O que o torcedor tem razão e que eu concordo com ele é que nós temos um estádiozinho pequeno, acanhado, para planos tão maravilhosos. Acanhado não, né? É um belíssimo estádio. Sim, mas infelizmente eu falo acanhado para esse de público. Não, capacidade de público e para o que é o futebol hoje, que é negócio. Futebol hoje é um grande negócio. Você botar 13 mil pessoas no estádio. A gente não tem condições hoje, em termos de estádio, de você, de repente, contar com público, com rendas, que possa lhe garantir um orçamento a mais numa Série A. Você não tem na Série B que eu apresentei. Se aumentar o preço do ingresso, já não vai. Sabe, Guimarães? Eu entendo muito o torcedor, porque eu não falo só... Quando se fala CRB e CSA, a gente se direciona para Maceió. Tudo é porque é Maceió. Não, o CRB tem torcedor no estado todo. O CSA tem no estado todo. O que o torcedor sempre quis e gostaria de ver, estou falando do torcedor alagoano, nós de Alagoas, gostaríamos ou não gostaríamos de ver o nosso time na Série A? Sim, claro. Então tem essa vontade. Claro que aí você mostra os números e os números realmente dificultam. Mas que nós gostaríamos de ver
de termos um clube nosso aqui, quando eu digo assim, disputando a Série A, eu não gostaria. Quando eu digo a Série B é o nosso limite, quando eu digo isso, eu me refiro ao seguinte: para nós é luxo você tá na Série B. Você tem um clube há 12 anos, vai para 12 anos seguidos disputando uma Série B. Não significa que é proibido subir para a Série A. Não, claro que não. Não é isso, mas para nossa realidade, do nosso futebol, dos nossos clubes, a Série B pra gente é uma Série A para muitos clubes. É nesse sentido que eu estava torcendo dizendo, mas o CRB não é menor do que a Chapecoense. A gente não está discutindo maior ou menor de clube. De clube, né? A gente está falando de estrutura, de estado, de cidade. Você pega o estado de Santa Catarina, é uma região rica do país. Tá lotado. Você pega aí, veja aí a Arena Condá, quantas pessoas não cabem aí. Região riquíssima. É nesse sentido que eu estou dizendo. Aliás, talvez o torcedor não tenha entendido, mas eu respeito. Federações riquíssimas. Não é? A gente falava agora há pouco com relação a torcidas, né? Torcidas do futebol. A maior torcida em Alagoas é a do Clube de Regatas Flamengo, com 28,4%. Aí vem a sequência, né? Mas a maior torcida de Alagoas, pra gente falar, é a do Flamengo. Mas vamos combinar que o Flamengo é o seguinte: o cara é Flamengo e CRB, Flamengo e CSA. Aqui tem Flamengo na sequência. Quando você fala, não é só Flamengo. A sequência tem CSA em segundo com 20,3, CRB em terceiro com 19,4, Corinthians em quarto com 10,9, por aí vai. Então, mas aí foi o último ranking de 2025 feito pelo INAP, que saiu até na Gazeta Web. Olha, muito o Botafogo bem. Faz 1-0 em cima do Amazonas aqui. Tá jogando a Ferroviária pra zona e o gol foi marcado pelo Léo Gamalho. Jânio Barbosa, sua vez, garoto. Eu tô vendo aqui, o Emanuel tá colocando alguns mensagens do YouTube. Eu acho que quem tá na posição errada é quem tá contratando pro Asa nos últimos anos. Aí teve uns 2 anteriores que falaram a respeito do mercado. O Asa quer pagar salário mínimo, que é título de acesso. Claro que o time quer título de acesso, mas o Asa tem um limite para gastar, para pagar esse salário. Então tá difícil você encontrar um jogador bom e barato, porque a procura é grande. Teve outra aí que falou a respeito, discorda que o mercado... isso aí, desculpa, mas não é o mercado que tá inflado, é o Asa que não quer gastar. Foi por isso, existe. Você falando isso, eu me lembrei aqui, antes de me despedir. Foi por isso que você não aceitou, né? Porque você é bom, mas aí foi caro. Entendeu? O Asa só é bom e barato. É lógico, aí não deu pra você. Tem um patamar, né? Tem um patamar a gastar. Eu prefiro ficar na 96, aí não deu, né? A melhor resenha esportiva do rádio. Vai ao ar às 7 da noite. Tudo sobre o mundo esportivo. É o Toque de Bola. De segunda a sexta, com o Timaço Show de Bola. Toque de Bola. Fique ligado na primeira em tudo. Rádio 96 FM Arapiraca. Notícias em tempo real. Informação. Política. Opinião. Esporte e entretenimento. Tudo o que você precisa saber na sua rádio e nas mídias digitais. Rádio 96 FM, a primeira em tudo.